Boa noite, gente. Vamos iniciar hoje uma nova disciplina. Pessoal, hoje tem aula iniciando nova disciplina de Química Analítica e Quantitativa e tem aula de seminário. Então, o Teams, ele gera 2 links. Eu vi que tem gente nas 2 salas. Eu coloquei ali o link no nosso grupo, de qual sala que a gente está, né? Não tem o porquê a gente trocar de sala. Num período a gente conversa dentro desse link mesmo. Então, só reafirmando ali para o pessoal, de repente, né? Se alguém puder entrar lá na outra sala, dar um comunicado pro pessoal que a gente está nessa sala aqui, tá bom? Então, primeiro iniciamos a primeira etapa dentro de Química Analítica. Vamos conversar. Hoje a gente inicia a disciplina, a primeira aula. Então, é uma aula mais introdutória. A gente vai conversar sobre o que a gente vai falar ao longo dessa disciplina. Vamos ali relembrar alguns termos, alguns pontos que vão ser importantes na nossa caminhada dentro dessa nova disciplina. Então, ela dá uma sequência nessa disciplina. Primeiro a gente vê Química Analítica e Quantitativa e depois a gente vê Química Farmacêutica. Então, é uma sequência de química, só que elas são mais dinâmicas, né? Vocês já tiveram ali outras químicas, né, para trás, né, mais molecular mesmo. Agora ela é um pouco mais específica. Então, essa química aqui dessa aula, essa disciplina, vocês vão ver que ela conversa bastante com a disciplina passada de análises de alimento. Então, elas interagem bastante. Então, a gente faz um primeiro momento dentro de química analítica, essa parte de introdução, mais tranquilo, né? Tem uns videozinhos que eu quero passar para vocês, a gente vai acompanhar os slides. Depois a gente vai conversar sobre o seminário, né? Vocês já estão bem encaminhados, mas a gente vai redirecionar novamente, a gente vai conversar agora quais são as novas etapas a partir de agora, né? Para a gente ir se encaminhando ali próximo, né? A nossa apresentação é mais no final do ano, mas a gente já vai se organizando, pensando sobre a preparação para a apresentação, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu só reafirmar lá no grupo. Só reafirmar lá no grupo pessoal. Opa! Tinha caído a conexão, pessoal. Voltou? Estão me escutando bem? Tá tranquilo, pessoal? Tá dando para escutar bem? Vou passar para vocês esse videozinho. Então, dentro de Química Analítica e Quantitativa, temos 4 práticas obrigatórias, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter 7 encontros dentro da disciplina, e dentro dessa disciplina temos 4 práticas obrigatórias, né? A gente já pegou um pouco o jeito, então a gente já está mais habituado.
Isto. O vídeo é bem curtinho, é feito pelo professor responsável pela disciplina, que é o José Edson. Vocês têm contato com ele via AVA, caso precisem tirar uma dúvida específica através da disciplina, vocês conseguem o contato ali pelo suporte do AVA. Então, vamos ver aqui, é um vídeo bem curtinho para apresentar a disciplina. Olá, caro acadêmico. Bem-vindo à disciplina de Química Analítica Quantitativa. Eu sou o docente José Edson Reinert, responsável por essa disciplina. E com este vídeo, pretendo fazer uma apresentação geral dela a você. A disciplina possui 3 unidades, sendo que na unidade 1 é realizada uma introdução à Química Analítica Quantitativa. Na unidade 2, analisaremos os métodos titulométricos e na unidade 3, veremos as técnicas instrumentais. Analisando com um pouco mais de detalhes cada unidade, começamos pela unidade 1. Essa unidade se divide em 3 tópicos, onde trabalharemos alguns conceitos introdutórios, a calibração de equipamentos e vidrarias e os métodos de quantificação. A unidade 2 busca apresentar os métodos titulométricos utilizados na análise quantitativa. Portanto, nesta unidade, há 3 tópicos que irão trabalhar as titulações ácido-base, de precipitação e complexação, e as de oxirredução. Na unidade 3, temos como foco as técnicas instrumentais. Dessa forma, ao longo dos 3 tópicos, trabalharemos métodos espectrométricos, eletroquímicos e de separação, sendo que este último dá ênfase à cromatografia. Na trilha de aprendizagem da disciplina, você encontrará diversos materiais complementares que podem lhe ajudar a aprofundar seus conhecimentos. Dentre esses materiais, temos artigos, informativos e vídeos. Além do mais, é importante destacar que, através do seu AVA, você tem acesso a vários laboratórios virtuais que ajudam a aliar a teoria à prática. Nesses laboratórios, você, através de um roteiro, aprende as técnicas e rotinas de um laboratório real com segurança. De forma geral, vale a pena uma visita também aos laboratórios das outras disciplinas. A cada semestre, novos laboratórios podem ser incluídos. Se precisar de ajuda, lembre-se que estamos aqui. Você pode entrar em contato conosco através da ferramenta de mensagens e pela tutoria online disponíveis no seu AVA ou por telefone e WhatsApp. Dessa forma, chegamos ao final dessa apresentação. Desejo a você bons estudos e até breve. Beleza, bem tranquilinho. Um vídeo para a gente entender a dinâmica de como vai funcionar essa disciplina. Já vou partilhar agora com vocês os slides. Tainara, vai ter sim a aula de seminário. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a aula de Química Analítica. Logo após, a gente já vai fazer para as orientações do seminário, tá bom? Opa, não é esse. Esse é de outra aula, pera lá. Isto. Beleza, gente. Então, vamos ver agora. Então, lembrando que é a introdução, para a gente entender a dinâmica do que a gente vai lidar dentro de Química Analítica Quantitativa. Então, falamos ali na disciplina passada sobre testes, análises quantitativos e qualitativos. Lembra que a gente conversou sobre isso? Então, quando a gente fala de quantitativo, a gente está fazendo, então, a gente vai buscar resultados em quantidade, né? Então, não é só qualificar se tem ou se não tem. Então, dentro da Química Analítica, a gente vai falar sobre estudo, né, sobre as análises e os estudos mais voltado para essa análise quantitativa. Qual que é a importância? Há diversas dentro da área de análises, né, mas aqui, através da quantitativa, da quantidade, a gente consegue especificar, né, por exemplo, quanto de metal pesado há na água. Então, aqui a gente não é só saber
se tem ou se não tem. A gente quer saber quanto tem. Então, qual a emissão de gás carbônico, qual a quantidade de agrotóxicos tem ali dentro, tá vindo na contaminação da água, de um alimento, né? Qual a quantidade? Então, a partir de uma quantidade, ela é liberada, a partir de uma quantidade, ela passa a ser tóxico e ela passa a ter proibições. Então, a gente vai, dentro da química analítica, verificar as quantidades, as quantificações. Então, é isso que a gente busca aqui nessa disciplina. Então, nossos objetivos de aprendizagem, né, de uma forma geral, diferenciar a análise química clássica da instrumental, isso dentro dessa unidade. Então, a gente vai relembrar qual é essa análise química clássica instrumental. Lembrando, gente, que dentro da métrica do livro, sempre a unidade 1, ela traz mais uma introdução, né? Então, a gente conversa, a gente vai entrar em assuntos específicos, mas é uma introdução. Vocês vão ver que tem muito dos termos que a gente vai lidar agora, que é parecido, né, que a gente já viu agora na última disciplina, dentro de análises de alimento, porque alguns desses testes são testes químicos, a gente viu diversos testes químicos para quantificar e qualificar ali, né, que se tem, se não tem no alimento, quanto tem. Então, a gente já teve ali um primeiro contato. Agora, a gente vai, dentro dessa análise química, vai não só voltado para alimentos, de uma forma geral. Então, a gente vai ver de uma maneira geral, mas usando ali ferramentas que a gente viu na disciplina passada. Essa análise química clássica e instrumental, a gente já vai diferenciar ela, né, mas a gente vai entender a diferença entre elas, diferenciar os tipos de erros envolvidos nas análises, aprender como realizar o tratamento de dados e como calibrar as vidrarias volumétricas do laboratório. Esse aqui é tópico 2, a gente não vê hoje. Conhecer os métodos de quantificação e como escolher o melhor método para cada caso analítico. Então, cada caso vai precisar de um método, como que a gente vai escolher. E a gente vai ver isso ainda dentro desse tópico 1, hoje, que a escolha inadequada do método, né, para uma análise, ela pode interferir totalmente no resultado, dando um resultado impreciso, errôneo, né? Então, a escolha do método, né, faz parte ali da técnica aplicada. Então, tem a sua importância. O método errado vai prejudicar e vai trazer resultados errados. Então, conceitos introdutórios. Então, vamos entender. Então, a gente vai revisar algumas coisas vão ser novas, algumas coisas vocês vão lembrar, alguns termos a gente vai repassar, então vamos lá relembrar muita coisa. Então, a química analítica quantitativa tem como objetivo principal a descoberta da natureza e da quantidade. Essa quantidade, ela vai dar em massa, em concentração ou ainda em número de mols, né? Principalmente ali na química clássica, a gente vai ver isso em massa e concentração, né? Mas a química quantitativa, ela vai trazer esses resultados em massa, concentração e número de mols, de um ou mais componentes da amostra, né? Vai depender ali do que se busca, do que está se procurando. Então, a importância dessa área da química pode ser evidenciada em perguntas como, né? Qual é a importância de se descobrir a concentração de pesticidas que podem estar presentes no seu alimento na água, foi o que a gente comentou. Qual é a importância de medir a concentração do colesterol, triglicerídeo, glicose e outras biomoléculas na sua corrente sanguínea? Então, através dessas concentrações em quantidade, porque a gente sabe aqui que colesterol, triglicerídeo, glicose, a gente já estudou isso em bioquímica, que são componentes que o nosso organismo vai ter, né? Mas a concentração dele é o que vai definir se você está no estado saudável ou não. Então, a gente precisa quantificar. Eu preciso dizer quanto de colesterol tenho. Poxa, o colesterol faz parte ali da minha membrana celular, ele está desenvolvendo diversas funções dentro do organismo, mas dependendo da quantidade, ele passa a ser nocivo. A glicose, meu Deus, a gente precisa para a produção de energia, né? A fonte primária de energia do meu organismo, mas a partir de uma certa quantidade, ela já começa a trazer malefícios. Então, a gente precisa
quantificar. Então, qual é a importância de se descobrir a quantidade de dióxido de carbono, CO2 liberado? Isso é a nível, né, do nosso meio ambiente, isso é a nível, né, do ambiente, o quão isso vai ser tóxico, até onde tem uma tolerância. Então, é quantidade. Então, é isso que a química analítica e quantitativa vai trazer. Quantidades, valores e referências em quantidade para que a gente possa ter um valor norteador, né, para reações, para substâncias, para concentrações adequadas, para concentrações seguras, né, para níveis dentro do nosso organismo, níveis saudáveis, níveis não saudáveis, níveis preocupantes, aonde a gente vai precisar ali fazer uma suplementação, onde vai precisar, então, de uma interferência dentro da alimentação. Então, a importância dessa disciplina vem a partir dessas situações, problemas que encontramos no nosso dia a dia. Exemplos, né? Mas existem diversos. Então, sobre análise clássica e análise instrumental. Então, tem ali uma diferença entre elas. Então, a análise clássica foram as primeiras técnicas de análise quantitativa usada nos laboratórios. Eu acho que isso aqui a gente chegou a comentar até na disciplina passada, se não me engano, na parte de introdução também, mas vamos repassar. Então, a análise clássica, ela foi uma das primeiras técnicas usadas. Então, essa análise clássica, ela vai conseguir trazer para a gente valores em análise gravimétrico e análise volumétrica, ou seja, a gravimétrica, ela vai medir massa e a volumétrica vai medir volume, em quantidade. Então, vai trazer essa análise quantitativa, mas de uma forma mais simples. Qual que é a vantagem dessa análise? Né? Ela é uma análise de baixo custo, é fácil para o laboratório ter essas análises clássicas, né? Ele vai usar de pouco instrumento, são análises feitas de forma manual, né? Então, ela vai ser feita ali de forma manual, não vai usar instrumentos mais caros, ferramentas mais específicas. Então, ela tem toda uma vantagem e ela foi ali o primórdio, elas foram as iniciais que começaram-se por elas. Então, deixa eu ver se eu deixei algo passar aqui. Esse tipo de análise envolve algum tipo de reação química em que monitoramos a massa, o volume dos compostos utilizados na análise do analito. Já vamos rever o que é analito. Então, essas reações envolvidas nesse tipo de análise são normalmente as de precipitação, redox, redução, complexação e ácido-base, né? Ali a virada de ácido-base. Acho que essa prática a gente vai fazer ainda, é uma das nossas obrigatórias. Essa virada do ácido base. Então, são análises simples, são análises que a gente consegue fazer e já visualizar ali os resultados. Então, são procedimentos de baixo custo, né? Precisam ali de instrumentos simples, normalmente ali é vidraria, na grande maioria, alguns reagentes químicos, né? Mais tranquilo de fazer. Qual que é a desvantagem? Ela tem uma sensibilidade baixa, né? Então, não consegue ter um resultado tão assertivo. Então, a margem de erro dela é grande, né? Por não ter essa sensibilidade tão alta. A determinação de analito dela em concentrações, ela precisa ser em concentrações elevadas. Então, esse vai ser as vantagens e desvantagens. Em contrapartida, temos ali a análise instrumental. Então, essa análise instrumental, ela vai utilizar de um sinal elétrico, gerado por um determinado instrumento que detecta a presença e determina a quantidade desse analito. Então, aqui a gente vai precisar de um instrumento específico. Esse instrumento, ele já vai usar de um sinal elétrico para poder fazer essa análise. E esse sinal elétrico, ele vai determinar a presença desse analito e quanto desse analito tem. Né? Se ele me dissesse que se somente tem a presença, ele seria um teste qualitativo. Mas aqui estamos falando de testes quantitativos, então ele vai me dizer a presença e quanto desse analito vai ter ali. Achei que tinha caído aqui, gente. Tá, então... eles vão ser testes instrumentais. Quais vão ser dentro dessa análise instrumental, a gente vai ter ali métodos de separação, métodos espectroscópicos e métodos eletroquímicos, né, que vão ser usados ali, cada um vai ter a sua
bem mais para frente. Então, essas análises, elas exigem profissionais mais qualificados, né? E precisamos também de equipamentos sofisticados e específicos. Então, não é tão simples para um laboratório ter esses testes. Ele vai precisar de um investimento maior, tanto em equipe, em pessoas, em profissionais, tanto em equipamento. Então, já não é tão de livre acesso como as análises clássicas, ele vai ser mais específico. Mas qual que é a vantagem? Eles são mais específicos, eles são precisos e sensíveis, né? Principalmente a sensibilidade dele, né, é muito boa, ou seja, com pequena quantidade do analito, eles já conseguem quantificar. Então, ele já tem uma sensibilidade ali alta, ele tem uma precisão alta. Então, dependendo ali do que esse laboratório, do que essa análise química vai fazer, ele vai precisar usar dessas análises instrumentais, né? Vai precisar desse investimento, né? E poder fazer essas análises mais precisas, mais específicas. Então, é bom lembrar alguns termos, a gente já falou alguns deles, vamos relembrar, porque são termos que a gente vai, ao longo dessa jornada dentro de 7 encontros em Química Analítica, a gente vai falar sobre esses termos, então é bom a gente relembrar. Então, primeiro, amostra, a gente vai falar muito sobre amostra, porque a gente vai falar muito sobre testes, análises. Então, a amostra, ela vai ser uma porção que ela representa um todo. Então, a gente não vai fazer uma análise no total da nossa amostra, né? Pegar o total de um componente. A gente precisa de uma amostragem, a gente precisa pegar um pedacinho dela. Então, esse pedaço, essa parte, ela precisa representar o todo, né? Então, para retirada dessa amostra, tem ali uma técnica específica, vai depender ali de qual amostra, mas tem uma técnica específica a qual uma pequena quantidade represente um todo. Analito. Analito é a espécie química presente na amostra, a qual deseja qualificar, quantificar. Então, é o que busca, o analito é o que está se buscando, é a espécie química que se busca na amostra. Então, quando a gente fala assim, buscou-se o analito tal dentro da amostra, é o que você está buscando, né? Quantificou o analito X na amostra tal. Então, o analito é a espécie química alvo, é o que a gente está procurando. Interferente é uma substância que contém nessa amostra que vai interferir na busca desse analito. Então, ele vai interferir, ele pode interferir de algumas formas, ou ele pode produzir um sinal idêntico ao analito, então vai gerar um resultado duplicado, né? Ou vai interferir ali no resultado, não é preciso, ou ele pode diminuir o sinal do analito, né? Então a gente pode acabar não encontrando o analito por conta desse interferente, enfim, de alguma forma ele vai interferir nesse resultado. Então, dentro de substâncias ali de amostra que possui esse interferente, precisa-se antes fazer ali outras reações químicas para retirar ou anular esse interferente, para aí sim você executar a técnica, o método adequado para identificar o analito, né? A técnica que vai usar ali para você identificar o analito. Então, dependendo da substância, vai ter esse interferente, você precisa ter ali, né, uma técnica adequada para anular ele. Matriz são todos os componentes da amostra no qual o analito está contido. Então, ali não estamos falando, dentro da amostra, falamos sobre o analito e o interferente, mas nessa amostra pode ter diversos componentes químicos, né? Então, quando a gente fala de matriz, são todos esses componentes químicos que possui ali na amostra. Todos esses componentes ali vão ser a matriz. Técnica, né? Já falamos aqui sobre técnica, sobre método. Então, técnica é um princípio físico-químico que se utiliza para analisar uma determinada amostra. Então, o método, quando a gente fala assim, foi usado um método. O método é uma sequência de etapas para quantificar, para analisar uma amostra. Então, a técnica, ela está inserida dentro de um método, né? Então, vamos falar lá um método para determinado analito. Então, nesse método, talvez vai ter uma técnica
para anular o interferente, uma técnica para identificar o analito, qualificar o analito, depois uma nova técnica para quantificar esse analito específico e depois o resultado total. Então, todas essas técnicas vão fazer parte do método que você vai aplicar para determinadas substâncias. Então, o método é o todo, técnicas são as etapas dentro desse método. Pode ter diversas etapas, né? Deixa eu só ver aqui, porque eu acabo perdendo o que vocês estão falando ali. Então, tratamento estatístico dos dados. Sobre os dados adquiridos. Ali tem um exemplo. Então, na hora de expressarmos um valor numérico, usamos quantas casas depois da vírgula? Então, isso vai depender. O valor da grandeza da medida é adquirido, em geral, a partir de um instrumento de medida. O processo de leitura da medida e o instrumento utilizado tem limites de valores. Esse limite de valor está relacionado com a ignorância, no sentido da ausência do conhecimento de valores mais precisos. Espera lá que a gente já vai exemplificar isso tudo ali na imagem. Então, quanto maior o número de casas fornecidas pelo instrumento de medida, mais preciso é o valor obtido. Então, lembra quando a gente falou ali em análise de alimento, a gente falou sobre balanças? Lembra que, dependendo do método, tinham balanças que haviam uma casa depois da vírgula, 2, 3, 4 casas após a vírgula. E lembra que a gente conversou a respeito disso? Quanto mais casas tem após a vírgula, mais precisa é essa balança. O resultado é mais preciso. Então, ali ele fala assim, esse limite de valores está relacionado com a ignorância de valores mais precisos. Então, um exemplo, uma balança que ela pese 2 casas após a vírgula. Então, quer dizer que eu não tenho essa terceira casa? Não existe? Não, ali entra nesse valor de ignorância. Então, não se sabe, né? A balança usada, ela não é tão precisa, então ela não vai me dar este valor. Então, ele vai ficar na ignorância. Então, dependendo do que vai ser analisado, né, são substâncias que os valores já vão chegar 2, 3 casas depois da vírgula. Então, a gente precisa de balanças ou de métodos mais precisos. Então, quanto maior o número de casas fornecidas pelo instrumento de medida, aqui a gente deu o exemplo da balança, mas existem outros métodos de medida, então, quanto maior o número de casas, mais preciso é o valor obtido. Então, a gente vai conseguir dar um valor mais próximo ao real, porque ele nos dá mais medidas, mais métodos para medir, mais formatos, mais instrumentos de medida para a gente poder quantificar melhor. Né, vamos exemplificar, isso vai ficar mais fácil na imagem que a gente vai olhar daqui a pouco. Então, o número mínimo de algoritmos necessários para escrever um determinado valor, sem a perda da exatidão, é chamado de algarismos significativos. Então, dentro do que a gente mede, são os algarismos significativos, é esse número mínimo para determinar o valor, sem perda de exatidão. Os algarismos significativos são compostos por todos os dígitos de certeza, mais o dígito da incerteza. Vamos entender melhor aqui na imagem. Então, aqui a gente está medindo aqui um objeto com uma régua. Essa primeira régua, eu não tenho precisão a respeito da medida, ela me dá poucos instrumentos de medida. Né? Então, eu precisava de mais instrumentos de medida para poder aumentar essa precisão dela. Já essa segunda régua, ela vai ter mais casas para mim poder fazer essa medição. Ó, ela vai me dar mais casas ali após a vírgula para mim poder fazer essa aferição de forma mais precisa. Então, ela me dá um número após a vírgula para que eu possa fazer essa aferição de forma mais precisa. Então, aqui, vamos fazer a aferição do nosso objeto. Então, ele foi de 0 a 8. Aqui tem um aumento ali da nossa régua. Né? Então, ali, a 8... Ó, aqui vocês podem ver que aqui no centímetro 5, 6, porém, ó, ele ficou no meio termo também, novamente, entre o 6 e o 7. Então, o número 8 é um dígito de certeza, o dígito 6 é um dígito de certeza também.
Agora, o terceiro dígito depois da vírgula, o segundo dígito depois da vírgula, ele é de incerteza. Então, aqui a gente coloca que é um 8,65, está no meio termo, né? Não está no 7, um 66, 8,67, enfim. Né? Então, aqui a gente colocou como 8,65. Então, 8,65 são os algoritmos significativos a respeito dessa aferição. São os 3 algoritmos significativos que eu preciso para exemplificar, para quantificar esse objeto. Sendo eles o 8 e o 6 os dígitos de certeza, que são números que temos certeza, que podemos ver através desse instrumento de medição que a gente teve, são dígitos de certeza. Já o 5, o último número, é o dígito de incerteza. Então, ele, aqui, no caso, a gente nem teve como fazer essa aferição, essa medição, né? Então, sempre vai ser o último dígito, o dígito de incerteza. Então, os dígitos, né, antes da vírgula ali, depois, eles vão ser os dígitos de certeza, o último vai ser o de incerteza. Então, quando o número possui zeros à direita... Ah, tá, tem essa outra questão ainda. Então, quando o número possui zeros à direita ou no meio do número, todos são considerados algoritmos significativos, né? Então, aqui, se ele possui um zero para cá, ele é significativo. Porém, no entanto, quando o número possui zeros à esquerda, antes ou após a vírgula, estes não são considerados algarismos significativos. Então, um exemplo aqui nesse número que a gente tem, se ele fosse 0,0065. Então, esse 0,00, eles vão ser... eles não são considerados algoritmos significativos. Os significativos vão ser o que vai começar depois deles. Então, 0,0065, esses zeros iniciais, eles não são números significativos. Vai ser significativo ali o 65, por exemplo. Então, a partir dali vai ser o significativo, sendo, né, vamos dizer que é 0,00865. Então, o 0,00 não são números significativos, o 865 é um número significativo, sendo o 8 6 dígitos de certeza, o 5 dígito de incerteza, que é o último número. Só que a gente vai, conforme as práticas, a gente vai repassar esses números, então vai ficando cada vez mais fácil. Aí temos aqui a notação científica. O que é isso? A notação científica é uma forma da gente poder ilustrar, colocar os números, né? Documentar esses números, são muito grandes ou muito pequenos, é uma maneira mais simples para a gente poder, né, exemplificar, para a gente poder catalogar esses números. Então, aqui a gente vai lidar com números, às vezes, 0,000 alguma coisa, ou um número muito grande antes, né? Então, aqui é uma forma da gente exemplificar. Aqui tem um outro exemplo. Então, da gente poder padronizar para poder colocar de uma forma mais fácil. Tá, então, dentro dessa notação científica, a gente vai ter esse formatozinho aqui para a gente poder colocar esse número, onde a amantíssima vai ser o número que a gente vai trazer, né? A gente vai modificar esse número. A base sempre vai ser a 10, e o expoente vai ser quantos números, né, a gente vai pular da vírgula. Ali no próximo slide a gente vai conseguir tentar entender melhor. Então, quantos números a gente teve que pular da vírgula para poder simplificar esse número. Então, se a gente pular os números, né, para esquerda, ele vai ser positivo. Se a gente pular os números para a direita, ele vai ser negativo. Então, a gente precisa colocar aqui. Então, pulou 6 números. Pulou 6 números para a direita, então a gente vai colocar 6, né, positivo, não precisa colocar o mais. Mas pulou, perdão, para a esquerda, pulou 6 números para a direita, então agora ele passa a ser negativo. Então, você tem que colocar lá 6 negativo. Então, aqui dentro desse exemplo, a gente consegue entender melhor. Então, aqui a gente tem um número grande, ó, um número grande. Então, a gente, para pular, para a gente exemplificar esse número, né, conforme uma anotação científica, a gente vai pegar a vírgula
e vai andar com essa vírgula. Aqui nessa vírgula, a gente vai andar para a esquerda. Então, a gente vai contando quantos números a gente pula para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pôr aqui a minha vírgula. Então, 5,63 e eu pulei 6 números para a esquerda. Então, ficou positivo. Então, aqui no nosso formatinho, eu tenho a mantíssima, que é esse número que eu criei agora, que eu exemplifiquei. Então, 5,63, essa é a mantíssima. A 10, que é a base, né, vezes 10, e o expoente, que é quantos números eu pulei. Eu pulei 6 números. Eu mexi a casa, andei a vírgula, 6 casas à minha esquerda. Então, eu coloco 6 positivo. Aqui no outro exemplo, eu tenho 0,00028. Eu quero simplificar, eu quero dar uma notação científica para esse número, simplificando ele, deixando ele mais simples. Então, aqui eu vou pegar a vírgula e vou andar. 1, 2, 3, 4 casas à direita. Então, eu coloco ele aqui, 2,8. Então, aqui na minha mantíssima, eu tenho 2,8 vezes 10, que é a base, no meu exponencial de menos 4. Andei 4 casas à direita, ele passa a ser negativo, menos 4. Então, aqui é uma forma de simplificar esses números através da notação científica. Erros que a gente pode ter conforme as análises. Os erros, eles podem estar relacionados com precisão e exatidão. Então, às vezes, a gente vai ter análises que não são precisas, mas estão exatas, ou que são exatas, mas não tão precisas, ou ambas, enfim. Então, a precisão, ela representa a reprodutibilidade de uma medida, né? Quantas vezes você consegue reproduzir essa medida? E a exatidão representa a proximidade do valor obtido com o valor verdadeiro. Então, conforme ali os resultados ali estão próximos ao valor verdadeiro, ele está exato, mas às vezes ele pode estar não preciso. Então, aqui um exemplo aqui, né, dentro de um alvinho aqui, né, onde o meio é onde a gente tem a precisão e a exatidão, a gente viu aqui o método, ó. Então, no primeira análise deu um resultado, depois deu outro, depois deu outro. Então, esse método, ele não está preciso e nem exato. Os resultados dele não estão trazendo precisão e nem exatidão. Aqui nesse exemplo, é preciso, tá vendo? Sempre deu um resultado, mas eles estão longe do resultado do valor verdadeiro obtido, ou seja, eles não estão tendo exatidão. Tem algum erro no método, né? Tem algum erro na quantificação. Eles estão precisos, a forma como está sendo feita está adequada, mas tem algum erro na exatidão, né? Às vezes a sequência que está sendo feita não está adequada, tem algum erro ali durante a execução. Aqui nesse outro exemplo, né, não está tendo precisão nos resultados, mas está tendo exatidão, o valor está ficando próximo, né, mas não está conseguindo reproduzir os métodos, as etapas, de maneira a ter resultados iguais sempre. Então, os resultados não estão sendo iguais, porém, estão próximos ali ao resultado verdadeiro. Então, também algum erro ali durante o processo. E aqui a gente está tendo precisão, ou seja, repetiu ali o teste 5 vezes, teve resultados iguais, muito próximos, com a curva de erro muito próxima, então eles são precisos, e eles estão com exatidão. Então, esse valor obtido é próximo ao valor obtido verdadeiro, ao valor de referência. Então, o valor obtido é próximo ao valor de referência, então ele tem exatidão. Repetiu o teste várias vezes, ele deu os resultados iguais, né, próximos, ele é preciso. Sobre esses erros, né, a gente pode ter erros aleatórios, que são indeterminados, ou erros sistemáticos, que são erros mais determinados, que a gente consegue ali mapear. Dentro dos erros aleatórios, então, ele vai referir a um erro proveniente de variáveis que não são controladas ou não podem ser controladas, né? Um exemplo que dá desses erros aleatórios são pessoas diferentes fazendo o mesmo teste. Então, não dá para você determinar onde aconteceu, mas ele vai afetar a precisão. Então, precisa mapear esse erro para interferir e corrigir nele. O erro
instrumental ou realização do experimento. Você consegue identificar onde está. Então, esses erros sistemáticos, eles podem ser um erro de método, foi o que a gente comentou lá atrás, que é quando você escolhe um método para uma análise, e esse método não é a melhor opção. Esse método não tem a sensibilidade adequada para aquele... Me sinaliza, eu dou uma olhadinha, e já sinaliza a nota. Caso esteja muito fora, se vocês conseguirem postar antes, esteja fora, esteja faltando alguma citação, né? A gente vai conversando e dá tempo de vocês corrigirem e readequarem lá, tá bom? Então, vai ter as citações, lembra que tem as citações, tem peso 2, depois a fundamentação teórica, tem todas as normas, peso 3, resultado de discussão, peso 2 ali, e as referências. Lembre-se que precisa pôr as referências conforme a norma da disciplina que vocês tiveram de metodologia. Então, tem que estar tudo certinho. Esse tem peso 1. Outro ponto importante que a gente precisa conversar. Os trabalhos são passados por um programinha a respeito de plágio. Então, o plágio, vocês vão perder nota, né? Se for um plágio parcial, tem perca de nota significativa do trabalho. Se foi considerado plágio integral, vocês zeram a nota do trabalho e daí vocês vão ter que recursar a disciplina por bobeira, né, gente? Vocês têm o semestre inteiro para montar esse trabalho. Ele não é um trabalho complexo, né? Então, vocês aí, com o tempo, vocês conseguem ir fazendo e já resolve essa etapa da vida acadêmica de vocês, já sobe esse degrauzinho e só rumo à graduação. Então, cuidado com o plágio. Existem diversos artifícios aí na internet, mas a gente nunca paga, a gente nunca é penalizado pelo certo. Então, façam ali com tempo, com calma, façam o trabalho de vocês, que tudo é de vocês como profissionais, então vocês precisam ter passamentos para essas etapas, tá bom? Pessoal, o que eu queria tirar uma dúvida com vocês é a respeito da apresentação. Nas outras disciplinas, todos vocês conseguiam apresentar, 10 minutos para cada um, funcionava dessa forma? Apresentava um dia só me contem como era para a gente poder se organizar. Na turma anterior, nas turmas anteriores que tiveram PERP, as tutoras, elas faziam mais de um dia, davam acho que uns 3 dias que dividiam. Pois é, aqui eu acho que os grupos têm que confirmar, não lembro lá bem certinho, mas se eu não me engano deu 10 equipes, 10 pessoas, né, 10 grupos. Se eu não me engano foi algo desse sentido. 10, então aí daria tempo, né? Se são só 10 equipes, então acho que dá tempo, sim. Dá sim. Por mais que a gente se prolongue um pouquinho, nos 10 minutos, normalmente ali um dia daria, né, sabendo que a nossa aula pode ir até as 9h30. Como que eu fazia nas outras turmas? A gente apresentava num dia só, né? A turma era grande, mas a gente apresentava num dia só. Era como eles preferiam, a gente preferia deixar resolvido. Então, a gente ia. Às vezes, passava um pouquinho das 9, mas terminava. Então, a gente vai ver ali, eu vou dividir para vocês vou ver ali o horário bem certinho, quanto que vai dar para cada um. Vamos dividir em 2 dias, né, se for o caso, para que possam apresentar com calma, com tranquilidade. A gente já passa o cronograma de quem apresenta num dia, quem apresenta no outro, para poder ficar tranquilo. Isso, os vídeos, normalmente a gente prefere para quem não consegue estar presente no dia. Então, caso vocês não consigam estar presentes por algum motivo, eu vou ter não sei o que no trabalho, enfim, motivos, né, pessoais de vocês sinalizam e daí vocês postam o vídeo. Só que a socialização entre nós é bem importante. Essa também era uma opção. Quando a turma é muito grande e a gente tem disponibilidade de um dia para apresentação, é feito um sorteio também de quem vai apresentar online e de quem vai postar esse vídeo. Também é uma opção. Então, né, só queria entender como vocês estavam habituados para a gente ver a melhor forma como a gente aplica. Mas a turma não é tão grande. Quando
minutos a gente se empolga, quer falar um pouquinho mais da vivência, do que aprendeu, que entendeu. Às vezes, nessa condição, a gente acaba extrapolando esses 10 minutos. Mas a gente conseguindo cumprir os 10 minutos ali, vai dando certinho. Mas então tá, gente, mais alguma dúvida a respeito do seminário? Tá fluindo, tá dando certo? Tô com medo de acabar minha luz aqui, gente, tá dando temporal. Vamos finalizar. Tranquilo por enquanto, gente? Deu para entender bem o seminário? Agora, nessa etapa, vocês vão começar a publicar. Coloque em produção acadêmica e eu vou começar as correções. Conforme vocês consigam publicar o quanto antes, eu consigo fazer as correções também de forma mais antecipada. Pode falar, Tainara. Boa noite, Paula, tudo bem? Tudo bem. O tema do nosso trabalho é bem extenso, e aí a gente estava numa questão se a gente pode especificar dentro desse tema uma doença, alguma coisa, e falar nisso do trabalho, porque ele é um tema bem extenso, até para procurar a gente está tendo ali Dificuldade.